Falando de generosidade, né? Você fala de generosidade depois de tantos voluntários e vocês organizando isso, gente. Eu acho que isso é a maior generosidade que tem, né? Você doar teu tempo, o tempo que você podia estar todo mundo tá ganhando dinheiro, no caso, trabalhando, fazendo suas coisas, e eles estão aqui ralando, né? E organizando esse tipo de evento. Então, para mim, assim, isso é uma baita de uma generosidade e uma confiança também na profissão, né? Então, parabéns para vocês que estão trabalhando nisso voluntariamente. Eu trabalho voluntária em várias organizações também. Eu acho que é gostoso porque a gente também se sente bem, né? Uma coisa que não é só, é uma coisa que a gente faz para nós também. Aprende muito, né? As pessoas não têm noção do que se aprende quando você trabalha como voluntário em uma organização, os contatos, as trocas, é muito legal. Então, mas parabéns para vocês e obrigado por me trazerem para cá, né? Porque se não fosse pelo trabalho de vocês, certamente não tinha essa oportunidade. Vamos lá. Então, gente, não, ele vai continuar aqui, ó, para sempre, essa caixinha. Vamos... Olha o spoiler. Não tem problema. É que a gente estava tentando colocar um vídeo, agora sim. Eu estava tentando colocar um vídeo, a gente acabou de descobrir que vídeos precisam de permissão também. Vamos lá. Oi? Tá. Uhum. Já, então vamos lá, gente. Bem, como a Renata falou, eu trouxe uma apresentação para vocês, eu trouxe uma apresentação sobre pensamento sistêmico, a gente discutiu qual o tema para trazer, né? E a gente achou que pensamento sistêmico era um tema, é engraçado que assim, os temas vêm em ondas, né? E ultimamente, muita gente está pedindo essa palestra ou essa fala sobre pensamento sistêmico. E como se fosse uma coisa nova, né? E não é novo nada. E para mim está ótimo de resgatar isso, porque eu usei a teoria de pensamento sistêmico e systems thinking quando eu fiz o meu mestrado, lá em 2002. Né? Então, lá em 2002, eu utilizei isso eu estudei essa parte para poder aplicar no meu mestrado, e agora, de repente, vamos falar disso de novo. E eu sou fascinada por systems thinking, por problemas complexos, por complexidade de modo geral. Então, assim, para mim é um prazer poder retornar com esse tema. Fiquem bem à vontade para fazer perguntas, tá? Se quiserem me interromper, tudo bem, senão no final a gente pode conversar também. Mas é muito legal se vocês me perguntam, porque daí tem a ver com a área de vocês, tá? Então, tem a ver com a aplicabilidade. Eu também sempre sou muito preocupada em mostrar a aplicabilidade do design, né? A gente precisa ser prático. Apesar de eu ser acadêmica, adoro dar aula e adoro também a parte acadêmica, eu sempre estou com muito foco no prático. Então, para mim é importante conseguir colocar o que eu vou falar no contexto de vocês. Tá? Ok, vamos lá. Então, vocês já viram que ia começar a falar disso. Por que eu estou com isso aqui? Como vocês viram lá ali no meu currículo também, a minha área de doutorado é em políticas públicas. Quando eu estudei políticas públicas, eu estudei bastante a parte de políticas públicas na área do esporte, porque, para mim, a política pública na área do esporte tem muitos cases bem interessantes. E porque tem um case que eu apresentava antigamente, então parece muito, muito velho, né? Mas que eu apresentava antes, que era sobre a política pública do Reino Unido em tornar o Reino Unido um grande vencedor de medalhas para a Olimpíada. Então, esse é outro caso de pensamento sistêmico. Mas queria falar para vocês sobre esse aqui, que está um pouquinho mais perto da gente, está um pouquinho mais no nosso coração. Mostrou essa cena, tenho certeza que todo mundo lembra aqui onde estava nesse fatídico dia, né, que a gente morreu de vergonha, morreu de dó, morreu de sei lá do que fez. Mas é um dia marcante nas nossas vidas, aquele 7-1. E meu Deus do céu, mais spoiler para vocês, vou ficar dando spoiler tudo. E daí a gente vem perguntar, né? Então tá, daí a Alemanha acabou ganhando a Copa, vencendo a Copa. Por que ela venceu a Copa? Tá? Aí que tá, a gente fica muito focado no talento do futebol, né? E eu acho muito fascinante você ver o que tem por trás disso, para a gente entender como que eles chegaram lá. Não sei se vocês sabem, mas o time da Alemanha
fez uma campanha e o vencer a Copa, ele não começou naquela temporada. Ele começou muito tempo anteriormente, porque era um time que já estava velho, né? Então eles ou usavam o time naquela temporada ou não usavam mais. Então tinha uma necessidade de criar uma estratégia para aquilo. Isso linka também com estratégia, que é outra área minha que eu gosto muito de trabalhar. Então, essa questão do desenvolvimento de talentos a longo prazo, já identificar onde estão os talentos e começar a apostar neles, e apostar de uma forma muito, muito focada. Entender quem são os talentos, para qual área que aqueles talentos vão se dar melhor. Não é um direcionamento, né? Está gravando, né? Tem umas coisas que eu não posso falar. Tudo bem. Pois é, amanhã a gente fala. Quem vier para o workshop, amanhã a gente fala disso. Mas tem alguns direcionamentos, como, por exemplo, você identificar a criança, ou a estrutura física da criança, identificar a mentalidade da criança, se é uma mentalidade competitiva, se é uma mentalidade de arranque, ou se é uma mentalidade calma, porque cada esporte é adequado para uma pessoa. Todo mundo, absolutamente todo mundo tem capacidade de ter um esporte. Quem não é esportista é porque não encontrou o seu esporte. Tá? Porque se você encontrar o esporte que te realiza, você vai estar se exercitando. Né? Então, tem países que entendem isso já e conseguem trabalhar essa parte na estratégia, na política pública de esportes. E na Alemanha, essa questão no futebol, então, um planejamento meticuloso, calculando o cronograma, tá bom, como vamos vencer essa Copa? Foco no coletivo e não nos indivíduos, tá? Então, identificando a posição que cada um deveria estar. Inteligência competitiva é essencial, né? Gente, qualquer pessoa, quando tiver 6-1 numa Copa, precisa de inteligência. Inteligência mental, inteligência emocional, porque senão lógico, daí você vai levar o 7º, não adianta. Né? Porque você se destrói. Então, essa inteligência competitiva, trabalhar nos jogadores, é essencial e eles entenderam isso. E daí essa parte aqui que a gente começa a entrar muito no sistêmico, a construção de rede de suporte técnico e científico. Em volta do time, tem que ter uma comissão, tem que ter uma equipe, científica, uma equipe que entende da alimentação, que entende da fisiologia, que entende do tratamento. Como é que o Neymar voltou para a Copa com tão pouco tempo de tratamento, é devido a um profissional capacitado para colocá-lo lá. Então, essa construção dessa rede de suporte é uma coisa essencial e que o país tem que formar. Né? Você tem que ter pessoas estudando ciência do esporte, estudando essa parte de suporte técnico para o esporte. Eu dividi a casa com um cientista de esporte que também começou a me deixar fascinada por essa área. E quando a gente ia assistir jogo de futebol, a gente assistia só um jogador. Ele tinha uma câmera, ele fazia parte de assessoria para o time de futebol de lá. A gente tinha que ficar seguindo, era uma câmera que seguia só um jogador, para a gente saber exatamente o que aquele jogador tinha feito durante o jogo. Tá? Era um saco, porque às vezes a gente pegava um jogador que não fazia muita coisa no jogo, né? E a gente ficava olhando para ele o tempo todo. Então eu calculava o tempo, às vezes que ele cuspia no chão, às vezes que ele reclamava, às vezes que ele se coçava. Era um saco, mas era o trabalho dele. Ele ficava olhando um jogador por vez. E esse tipo de coisa, ela dá o suporte que você precisa para entender o time, para prestar informação para o time. Então, enquanto não é só a comissão técnica, mas é a questão deles receberem informação externa também, contratar informação externa. A outra coisa que eles fizeram também é a campanha local. Eles, não sei se vocês sabem, mas eles construíram essa vila, né, na Bahia, que era numa posição estratégica de distância entre os lugares onde eles iam jogar. Então, enquanto os outros times estavam no Copacabana Palace, aguentando grito de torcedor, tendo que pegar um ônibus lotado, não, eu não falei isso, tendo que pegar um ônibus que não era lotado deles, mas tendo que pegar um ônibus para ir pelo caminho, tráfego do Rio de Janeiro, para chegar no local de treino, eles atravessavam um campo e estava ali para treinar já.
Então, o estresse era bem menor, as famílias estavam juntas. Então, aí está o pensamento meticuloso também, essa questão de estratégia. E eles fizeram uma campanha local entre as pessoas, com os moradores, para que dessem esse suporte para eles também. Então, tudo isso foi construindo, tudo isso foi adicionando. O que é isso? Isso é pensamento sistêmico. É você entender que em volta do teu foco tem um mundo de coisas, né? Tem uma questão, tem um monte de coisas que você tem que conectar para criar uma estratégia. Essa cena aqui, esse verão foi duro, né, gente? Para quem estava do lado de lá da praia, foi bem duro. Vocês ainda estão mais próximos da praia. Mas eu estava lá em Curitiba, morrendo de vontade de ir para a praia. A gente tem casa em São Chico. Então, para atravessar esse lamaçal aqui, estava impossível. E daí vinha a fila de carro. O que é esse problema? Isso é um problema complexo. Não é um problema da operadora da estrada. Não é um problema só de que o governo não limpa a lama. Não, esse é um problema complexo que não tem solução se você só ficar olhando para esse ponto aqui. Ele é um problema complexo que exige construção de outras estradas, de vias alternativas, que exige uma grande rede de comunicação, porque ninguém sabia quanto tempo que estava gastando para chegar no lugar. Exige questão de priorização, quem que pode atravessar. Exige pontos de alimentação até para as pessoas no caminho, porque ninguém mais aguenta comer rosquinha, né, quando está no congestionamento, porque vem aquele monte de gente vendendo rosquinha. Assim, é tanta coisa que, se não for encarado como um problema complexo, para que, então, demande um pensamento sistêmico, o problema não vai ser solucionado. E o que isso tudo tem a ver com o serviço, né? Por que eu estou trazendo isso aqui para o contexto de design de serviços? Por causa da complexidade. Designers de serviços lidam com problemas complexos o tempo todo. E se a gente não percebe que é um problema complexo, a gente lida com simplicidade. E daí a nossa resposta ao projeto, a nossa solução, fica uma solução mediana. Fica uma solução simples. E solução mediana é solução média, que na verdade é medíocre, né? O medíocre vem do médio, mediano, e é isso. Quando a gente entrega uma solução mediana, a gente está entregando alguma coisa medíocre. Então, a gente precisa evitar isso e tentar entender que o problema que a gente está percebendo ali, que o problema que a gente recebe em design de serviços é um problema complexo. Vamos ver se dá certo. Tem uma musiquinha, mas não tem problema. Só... Isso. Então, a revoada, vem. Anda, ótimo, tem uma coisa. Isso é uma revoada de Starlings. Não sei se você conhece. Parece que fala, não. Não tem problema, pode deixar assim. Starlings são esses passarinhos que eles fazem essas revoadas no final da tarde. É um espetáculo lindíssimo, assim, é uma delícia de ficar assistindo. A gente colocava a cadeirinha e ficava olhando eles fazendo essas revoadas. E daí, assim, existe uma linha do pensamento sistêmico que pensa a complexidade e que tenta entender como é que a complexidade funciona, né? E que busca estudar também a complexidade na natureza. Então, isso aqui é um problema complexo. Como é que esses passarinhos não se batem? Será que eles recebem um script qual é a formação que vai ser hoje? Ensaio? Já tiveram várias linhas de pensamento, tá? Desde achar que os passarinhos têm alguma coisa psíquica, não é psíquica, mas é uma coisa telepatia, alguma coisa assim, até achar que tinha um líder master, né? Então entender que era um líder que dizia para onde que tinha que ir,
tinha vários líderes, trabalhavam em rede, nossa, várias coisas. Mas, na verdade, descobriram que a lógica dessa revoada é simplesmente o fato de que cada um cuida do seu vizinho. Então, se ninguém bater no vizinho, ninguém se bate. Tá? É só isso. Tá? Então, assim, a gente vai nessa é complexo, né? É difícil, complexo é ruim, complexo é complicado. Não, complexo não precisa ser complicado. Complexo pode ser muito simples, na verdade, se você entende as regras, se você entende a maneira de fazer essa abordagem para o complexo. Tá? E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero mostrar que existe uma complexidade, mas que a gente não precisa abordar a complexidade de uma forma complicada. Porque quando a gente está lidando com serviços e com sistemas, que é o que a gente lida sempre, lógico, o design de serviços tem um grande espectro de tipos de projetos, né? Mas vamos falar agora desses projetos que lidam com sistemas, que é a grande maioria. A gente lida com problemas complexos e a gente lida com um pensamento sistêmico, porque a gente tem que pensar que uma coisa está atrelada à outra, e uma coisa afeta a outra. Isso em qualquer serviço. Né? Então, assim, o tempo que vai levar para a pessoa entrar na porta, quando ela visualizar o buffet, onde que está o banheiro, a acessibilidade do banheiro, como que a pessoa vai pedir, se ela vai usar aquele QR Code no celular, ou se ela vai pedir direto para o garçom, se ela vai receber um cardápio, como que as pessoas vão passar de uma mesa para outra, qual que é a composição das mesas. Isso tudo forma um sistema. Não é simplesmente a gente fazer um projeto de um restaurante em que a gente faz um desenho do fluxo, sabe? Então, dá para ser, lógico que dá. Só que qual que é o projeto que você quer entregar? Qual que é a qualidade de design de serviços que você quer entregar como designer? Mesmo num projeto que seja na parte digital, que seja de um aplicativo, esse aplicativo não está sozinho. Esse aplicativo não é só um projeto digital, porque ele interage com pessoas, ele interage com um sistema que tem fora do celular. E isso traz a complexidade do teu projeto. Então, a gente precisa entender que todo o sistema ele é composto de partes interconectadas. Essa é a chave do pensamento sistêmico. É a conexão, são as partes que são interconectadas. E que o comportamento de uma parte afeta a outra e que todas elas fazem parte desse sistema. Tá? Então, entender quais são as partes do sistema, conseguir enxergar essas partes, conseguir enxergar tudo o que influencia naquele serviço, é a chave do pensamento sistêmico. Então, a qualidade desse design de serviços que você vai entregar está em como ler essas partes. Só isso. Aprimorar as conexões entre elas, com o foco de você construir a melhor solução. Foi? Essa empresa Muda Meu Mundo, eu admiro muito o trabalho deles, o trabalho delas, são duas empreendedoras. Eu sou investidora anjo dessa empresa, e o trabalho delas é simples. Elas simplesmente entregam verduras, entregam hortifruti nos supermercados, assim como o mundo está fazendo desde sei lá quando. É só isso. Só que elas entenderam que esse sistema ele pode ser um pouquinho mais complexo e, ao mesmo tempo, simples, e de forma que elas conseguem integrar, elas conseguiram entender quais são as partes desse sistema e criar uma logística em que não tem que passar pela Ceasa. Tá? Então, em vez de ter aquele ponto de que os olericultores, os produtores, passam o produto para o atravessador, não é tão boa palavra, mas é esse, vai para a Ceasa e, a partir da Ceasa, é distribuído nos supermercados. Nisso tem o tempo, que para um produto perecível é um problema. E nisso tem a mexer com o produto, que também é um problema, porque são produtos bem frágeis. E nisso tem também o custo. Né?
Então, ela entendeu quais eram as partes e conseguiu retirar a Ceasa desse sistema. E agora ela consegue entregar direto do produtor diretamente no supermercado. E ela está com as maiores redes do supermercado atualmente. Tá? E aumentou muito o ganho do produtor. Tá? Então, ela trabalhou um sistema complexo, de grande complexidade inclusive política, né, política e uma complexidade de sistema, sistemas já super, já que ninguém tocava, super condensado já, e ela conseguiu trabalhar nisso, entendendo direitinho, conversando com cada parte e trabalhando essa complexidade. E esse aqui é um case nosso, que eu fiz logo que eu voltei para o Brasil. O Uruguai daí me chamou, porque era uma das minhas áreas favoritas, é a parte de políticas públicas de desenho, de design. E o Uruguai queria uma estratégia, uma política para desenho, para desenvolver design no país. Isso é um probleminha bem complexo, porque você tem que pensar que você tem que trabalhar com todos os atores, você tem que trabalhar com a história do design no país. Não adianta você chegar lá e querer implementar, vamos criar um novo talento para o design de vocês. Não é assim que funciona, você tem que entender qual que é o talento daquele país, quais que são as escolas, quais são os cursos, a curto prazo e a longo prazo. Você tem que entender todo esse sistema. Então, a gente trabalhou com eles, a gente entrevistou as empresas de lá para entender como que elas faziam e quais eram os problemas. A gente entrevistou as escolas, a gente fez um mapa de atores bem grande para entender quem participava, pegar a opinião de todos e depois trabalhar de modo colaborativo para desenvolver a política pública, porque também nesses sistemas envolve muito engajamento. Que uma coisa é você criar uma solução, outra coisa é você implementar. Né? Então, você também precisa pensar na parte de engajamento e na parte do trabalho colaborativo. Então, a gente trabalhou... Está funcionando? Tudo bem? Agora eu puxo você perto e pensei, será que não está pegando o resto? Então, a gente trabalhou bastante com eles para desenvolver as propostas em cocriação. Esse aqui é um case que a gente trabalhou com o Sebrae há 1 ano, 2 anos atrás, com o polo de liderança do Sebrae. E eles queriam, era um desafio bem claro, assim, bem fácil, né? Eles queriam que a gente fizesse personas dos perfis de liderança que existem no Brasil, tipo, no Brasil inteiro, perfis de liderança, né? Então, para mapear esses perfis de liderança, é um trem, né, gente? É enorme isso. Então, a nossa função aqui foi desde entender quem poderiam ser, quem eram os potenciais perfis de liderança, aí criar... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Acho que eu não tenho da montagem. Mas daí a gente foi criando, com técnicas diferentes de pesquisa, a gente foi tentando reunir, categorizando os perfis de liderança, porque também não podiam ser muitos, até a gente chegar num número de 13 perfis, e a partir desse número de 13 perfis, a gente foi consultar novamente as pessoas que representavam aqueles perfis, para ver se era o perfil deles, se a gente estava falando certo, se a gente estava retratando o que eles eram. E, a partir daqui, a gente criou ferramentas para que o sistema Sebrae possa trabalhar com esses perfis, tá? Para que eles possam usar essa ferramenta. Porque eu já tinha feito, acho que uns 3 projetos de personas e estava numa linha de frustração. Assim. O primeiro, a gente percebeu que não foi usado, porque não foi bem entendido a função e a utilidade dele. Depois a gente já melhorou no segundo, no terceiro a gente já conseguiu também um pouquinho mais de aplicabilidade, e nesse a gente disse, não, é um projeto do Brasil inteiro, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam como usar. Né? Então, veio também da parte de entender no sistema Sebrae que tipo de informação que era importante para eles, tá? E deixar aquela informação bem clara no projeto.
Então, foi um sistema de mão dupla, né? O que a gente podia tirar dos perfis da liderança e o que era necessário para o sistema Sebrae. Não dá para ver direito aqui, mas falando assim, quando eu comecei a pensar em... Não tem problema, é um slide tranquilo. Quando eu comecei a pensar de maneira sistêmica, daí você fica pensando, né, puxa, o que é pensar de maneira sistêmica? E será que eu penso dessa maneira? Então, eu acho que eu comecei a gostar de pensar de maneira sistêmica quando eu comecei a estudar geometria descritiva. Quem estudou geometria descritiva aqui? Até que estamos bem, até que estamos bem. Tinha uma coisa chamada diedro, vocês lembram? Que a maioria, a grande maioria das pessoas detestam, né? Então, e sabe que eu gostava daquilo? Em grande parte porque o meu avô era professor de geometria descritiva e eu era apaixonada pelo meu avô, então tudo que ele gostasse, eu gostava também. Isso certamente ajudou. Mas eu tive uma professora muito boa que conseguiu explicar para a gente o que é a geometria descritiva. Tá? Então, para mim foi fascinante entender que na geometria descritiva você tem projeções diferentes em cada diedro e que uma coisa ela pode ter cara diferente dependendo da posição que você está no desenho, né? Então, e na parte, assim, uma coisa super técnica. Então, como que uma coisa super técnica pode ser tão subjetiva, né? E aquilo me fascinou, assim, então comecei a gostar. Aí, eu, assim, e depois eu continuei trabalhando com a parte sistêmica, como eu falei para vocês, no mestrado, eu encontrei uma teoria chamada Soft Systems Methodology, que aplicava muito bem para o que eu queria trabalhar, que eram programas de suporte em design para empresas, programas públicos. Então, assim, continuei olhando. Mas daí, nesse verão, quando eu estava... o meu marido também é designer, e daí você fica pensando, né, mas todo mundo pensa desse jeito, todo mundo pensa de maneira sistêmica, não tem nada de especial. Daí um dia a gente estava chegando na praia, e eu cheguei na praia, e eu faço o que eu sempre faço. Para mim, chegar na praia é um sistema complexo, gente. Porque eu tenho crianças, eu tenho minha mãe, tá? Então, assim, são tantas coisas para ler. Eu chego lá em São Chico ainda é bom que eu chego assim numa posição meio drone, assim, uma posição alta, dá para ver tudo assim. Então eu leio ali, tá? Qual que é a posição melhor para o guarda-sol? Aonde que vai bater o sol? Tem a questão da maré, tá? Que é uma questão da natureza. A maré vai subir, a gente tem que estar em uma posição. Então, quanto que a maré já subiu hoje? Aonde que seria um bom lugar? Potencial das pessoas colocarem som na praia, ficar bem longe deles, certo? Aí tem o esgoto também, tem que estar longe do esgoto, porque senão as crianças vão brincar no riozinho, tá? Aí tem que pensar aonde que você vai ter potencial de amigos para as crianças, tá? Então já fica perto, que daí você não tem que montar o castelinho. Então, gente, perto do milho, né? Assim, é tanta coisa que você lê ali, você tem que calcular. E, tipo, meu marido só me diga onde que é para pôr. Tipo, só me diga onde que é para pôr. Porque ele não está interessado em ler tudo isso. Tá? Ele não está interessado em verificar tudo isso. Então, assim, então, realmente, tem pessoas que gostam de pensar complexo e tem pessoas que não. E tudo bem, não tem problema. Já pensou se nós dois pensássemos complexo, gente, já tinha dado divórcio, né? Então, é melhor que seja assim. Você entra em colaboração com alguém que pense de maneira complementar à maneira como você pensa. Então, assim, pensamento complexo é uma coisa que você não tem que gostar, mas provavelmente se você gostar já vai te ajudar muito, e que daí você vai se habituando a pensar daquela maneira. Tá? Um pensamento complexo, um pensamento sistêmico. Então, você lê o mundo em sistemas. Tá? Assim, pensem na maneira como vocês leem o mundo. Se vocês pensam de maneira sistêmica, pensar em sistemas. Então, pensar o que eu posso fazer para lidar com esse sistema aqui. Ou quem são os atores. E daí agir sistemicamente. Porque você tem a questão da implementação. Você tem a questão de trabalhar entendendo que uma coisa que você vai fazer aqui vai impactar
na outra. Então, assim, quando eu também estava procurando lugar, eu também penso, eu não posso sentar na frente da visão de praia de alguém que já está ali desde de manhã, certo? Tem que ter essa consideração também. Então, assim, você também tem que pensar sistemicamente e você tem que entender qual que é o teu efeito naquele sistema. Não precisa ser tão maluco quanto eu, mas é mais ou menos isso. A boa informação, assim, a novidade boa para designers é que existem ferramentas para isso. Tá? A gente já foram desenvolvidas várias ferramentas que vocês podem usar, como, por exemplo, mapeamento de ecossistemas, mapa de stakeholders, a jornada do usuário, Service Blueprint. Gente, essa ferramenta, Service Blueprint é para maluco, gente. É uma complexidade nisso aqui, que se você entregar... Assim, eu já entreguei vários desses que o cliente nem olhou, porque, tipo, desculpa, eu não vou ler isso aqui, né? É muita coisa, né? Então, até é uma questão da gente pensar, a gente faz isso aqui para quem? Né? Então, cuidado para qual cliente você vai se esforçar para fazer um Service Blueprint, porque nem sempre é necessário, tá? Tem muito cliente que não vai nem olhar, tá? Então, presta atenção para entregar as coisas certas para as pessoas certas. Ou então faz esse aqui e entrega em partes, decodificado, né? Alguma coisa assim. Agora, a questão é ferramenta, gente. Todo mundo tem ferramenta, mas a questão é saber usar a ferramenta, né? Você saber tirar o melhor daquela ferramenta e você entender que a ferramenta nem sempre é necessária ou nem sempre serve para aquele projeto. Às vezes a gente entra muito no automático, né? Então, entrou um projeto, você tem que fazer a jornada do usuário, você tem que fazer persona, você tem que fazer service blueprint e entregar. Não. Por quê? Né? Não tem nada que diga que você tem que fazer todas essas etapas. Nem que o service blueprint tem que ser naquele formato, e nem que a jornada do usuário tem que ser uma jornada super detalhada e tendo todas as personas ali. Você pode fazer assim, tem tanta variação. O importante é você realmente parar e pensar quais são as ferramentas que valem a pena você utilizar. Porque é muito importante, e aí agora eu vou puxar 4 fundamentos aqui do Design Thinking, que não tem como negar, é a alimentação do Service Design, né? Pensamento não linear, gente. O pensamento não linear é super importante no sentido de você entender que existem vários caminhos. Tá? Existem vários caminhos, você pode adotar vários caminhos e que o projeto pode tomar caminhos diferentes no processo. Processos colaborativos. Quanto mais a gente traz o colaborativo, mais engajamento a gente cria. Né? A gente tem muito, no design de serviços, a gente trabalha muito com silos. Né? A gente tem que quebrar muitas barreiras de contato para poder fazer a implementação. Então, trabalhar de forma colaborativa é essencial. Por isso que a habilidade de facilitação tem sido tão importante para a gente. Há um tempo atrás, deixa eu pensar, umas 2 décadas atrás, ninguém falava de facilitação, né? Era pouca coisa. E agora, de repente, virou uma habilidade que praticamente tem que ter uma matéria disso na faculdade, né? Porque o designer já precisa disso. Então, o colaborativo, gente, ele realmente veio para facilitar muito, para engajar e para entregar coisas melhores, né? Porque na hora que você traz mais visões, você certamente vai entregar alguma coisa melhor. A multidisciplinaridade, né? A gente tem falado muito da multidisciplinaridade, de envolver pessoas diferentes, áreas diferentes, mas a gente ainda está muito no automático. Chama essa pessoa, principalmente, eu tenho visto muita empresa caindo no erro de fazer muito workshop. Ninguém mais aguenta workshop, gente. Tem empresa que faz workshop todo dia. Aquelas pessoas que não são designers e que têm coisa para entregar, que não é daquele projeto, e que são convidadas porque elas são importantes para o projeto, elas não estão gostando dessa história, tá? E daí vem aquela história, não, mas você tem que estar desde o começo para entender o processo todo, para entender o contexto. É importante você estar no workshop inteiro. A gente tem que parar com isso,
porque a gente daqui a pouco não tem mais gente para participar dos workshops. A gente tem que pensar em qual que é o papel de cada elemento multidisciplinar, de cada pessoa naquele projeto. Não precisa chamar para o projeto inteiro, não precisa chamar para o workshop inteiro. E talvez não precise nem chamar, tá? Se a pessoa está ali de mau humor, acho que isso é uma pergunta que vai aparecer amanhã, né? O que a gente faz com as pessoas que não queriam estar ali? Porque provavelmente aquela pessoa não precisava estar ali. Porque se ela precisasse estar ali, ela ia entender a necessidade dela e ela estaria ali de bom grado. Tá? Então, se a pessoa está ali de má vontade, libera. Porque ela provavelmente não precisa estar ali. Ela não está se sentindo útil. Ou você não está usando essa pessoa bem. Tá? É melhor chamá-la para um ponto, um momento. Tá bom, daí ela vem. Tá? Se ela não se sente útil, é um problema de engajamento. E daí eu queria chamar a atenção especial para o envolvimento da parte de multidisciplinar com pessoas que a gente está ignorando, algumas pessoas que têm superpoderes, sabe? Superpoderes como, por exemplo, esse aqui é o Robert Ballard, e ele foi a pessoa que identificou no fundo do mar os destroços do Titanic. Tá? O que isso tem a ver com a gente? O fato é que esse cara, ele tinha dislexia severa, tá? Hoje ele seria considerado um PCD, né? E tudo bem, então ele entra no sistema de cotas, vamos lá. A gente não sabia que um disléxico, ele tem a capacidade de olhar sistemas de uma maneira que pouca gente tem. Esse é o superpoder. Vocês sabem que cada PCD tem um superpoder, né? A gente só não está prestando atenção em qual é, porque a gente presta atenção nas deficiências. E na dislexia, eles têm uma capacidade de olhar, de ler sistemas de uma maneira que as outras pessoas não entendem. Então, esse cara, ele era especialmente capaz de entender as correntes marítimas, de entender a história, né? Aonde que o navio afundou, entender para onde que o navio deveria ter ido, entender tudo isso e colocar isso de uma maneira, combinar essa informação e ir lá e dizer, o Titanic está aqui, nessa região. Tá? Porque durante anos, décadas, ninguém achou. E ele foi lá e achou. Então, ele é uma pessoa que é conhecida por encontrar muitos destroços, porque ele é disléxico e ele tem essa capacidade. Tá? Então, a gente tem que entender também, tem que prestar atenção se a gente está tomando todo o potencial da multidisciplinaridade. E entender qual que é a contribuição que pessoas podem fazer nos nossos projetos. Não de uma maneira automática, gente, tá? Vamos tirar o automático. É pensar realmente, pôr uma dedicação nisso. E outro elemento aqui que eu quero mostrar para vocês é a parte da empatia. Novamente, empatia, a gente está entrando no automático. Faz a persona, né? Ou então entrevista, ou então, acho que muitos de vocês devem conhecer esse programa aqui, esse projeto, que é se colocar, quem conhece isso aqui? Tá. Foi uma iniciativa, eu não lembro de qual país, em qual país que foi instalado, que era uma caixa, era um museu da empatia, bem interessante, gente, bem interessante. Lá dentro tinham vários sapatos, e você pegava, porque empatia no inglês, né, as pessoas, a gente diz que é para se colocar no sapato do outro, né, vestir o sapato do outro. Então, tinham vários sapatos, você pegava o sapato e colocava um áudio. E daí você ouvia a história daquela pessoa. Bem legal, ele te traz... Você tem um contato com a pessoa através do sapato, que é uma peça íntima, né? Considero o sapato bem íntimo. E você ouve a história dela. Ótimo, essa história de se colocar no sapato dos outros, tudo bem, funciona para a população. Mas está muito longe de ser bom para designer. O designer tem que entender que ele precisa ter um profissionalismo muito maior nessa questão. Então, dizer para uma pessoa normal, né, não designer, o que não está envolvido no projeto, se coloque na posição do outro, ótimo, é um mega avanço para muita gente que não está nem preocupado com isso.
Mas para o designer, não. Para o designer, não pode. A gente pode, nessa coisa de se colocar no papel do outro, a gente pode cometer muito erro, muito julgamento errôneo. Como é que você vai saber o que o outro está vivendo, se você não vive na situação dele? Isso, para um profissional, para profissionais de empatia, que somos nós, muito fraco. Então, você precisa trabalhar com técnicas, você precisa trabalhar com habilidades e com estratégias para realmente entender o que a pessoa passa. Por exemplo, nesse projeto aqui, era um projeto para mulheres com endometriose. Gente, uma mulher que não passa por endometriose não tem capacidade de saber o que a mulher com endometriose passa. Um homem que não menstrua não faz nem noção do que passa uma mulher com endometriose. Então, a gente precisava tentar nivelar esse conhecimento de alguma maneira. Então, a gente trouxe várias técnicas, várias estratégias para conseguir chegar perto dessa informação. Porque para o designer de serviços, você tem que se esforçar o máximo possível dentro do teu, lógico, das limitações do teu orçamento, limitações dos teus recursos. Você tem que se esforçar o máximo possível para chegar perto daquele teu cliente, daquela tua persona, para entender o que ela passa. Tá? Isso é o mínimo de esforço que a gente precisa de designers. Essa história de se coloca na posição do outro, não me veio com isso. Então, a gente trouxe a parte técnica, uma apresentação técnica sobre endometriose. A gente pegou alguns depoimentos de mulheres com endometriose. A gente trouxe personas já preparadas. A gente não quis construir a persona no workshop, porque ia ser muito raso. E daí a gente começou a levantar as dores delas, e a gente tinha mulheres com endometriose no workshop, no projeto. Então, assim, esse é o nível de empatia que a gente tem que tentar chegar, o mais próximo possível, né? Só um exemplo aqui. Mais próximo possível do teu cliente. No mínimo, uma ligação, uma entrevista por telefone, alguma coisa assim. Ok, como é que não está de tempo? Já estou terminando. Ok, então, vamos lá. Como é que a gente desenvolve? Já estou terminando agora, e eu queria deixar para vocês algumas dicas de como que a gente desenvolve o pensamento sistêmico. E, principalmente, como que a gente desenvolve com a equipe. Tá? Então, você pode incluir alguns rituais de pensamento sistêmico para induzir as pessoas ao pensamento sistêmico. Uma delas é a famosa pausa e silêncio. E pensar qual que era a pergunta original, qual que é o tamanho do projeto, quem que está envolvido nesse projeto. Tá? Parece óbvio, gente, mas assim, raramente a gente para, né? A gente entra muito no automático. A gente entra muito no uso de ferramentas lindas, porque no design tem ferramentas que seduzem a gente, né? Um Canva, que lindo, um mapa, ai, que gostoso, sabe? Então, se acalmem. Vale a pena usar aquele mapa, tá? Pausa, silêncio, qual que é o tamanho desse projeto? Então, não linearidade. Super importante praticar isso, gente. Porque a gente tem a tendência de fazer o cronograma e querer que o projeto siga daquela maneira, né? E às vezes não faz mais sentido. Então, tem que pensar na não linearidade, tem que praticar a não linearidade com os clientes também, explicar que não é necessário, que às vezes não vai ser aquela sequência, que não faz mais sentido. A gente descobriu que não precisa mais dessa etapa. E tudo bem, tá? Então, sempre que vocês conseguirem quebrar a linearidade de tudo, gente, tá? Qualquer coisa que seja sequencial nos hábitos, tentem quebrar. Desde, assim, pode ser, vamos pensar uma coisa sequencial. Tem o famoso, vai para o trabalho com um caminho diferente, mas isso era mais para evitar sequestro, né? Então, assim, tem várias coisas que você pode quebrar a tua linearidade. Coisas sequenciais mesmo, tenta, agora não me vem a ideia, mas até amanhã eu vou ter algumas. O café da manhã é sempre super sequencial. É verdade, né? Ai, mas esse eu estou dormindo, esse tem que ser... Desculpa, eu vou pensar em alguma outra coisa amanhã. Banho. Banho é verdade. Nossa, como é que a gente quebra a sequencialidade no banho?
Eu estava pensando em umas coisas mais profissionais, assim, tipo no trabalho, apresentação, essas coisas, mas vamos lá, tudo bem, tá valendo também. Mapeamento, gente. Questão de mapeamento é uma habilidade essencial para quem pensa sistemas, conseguir mapear, conseguir olhar alguma coisa e pensar nas partes daquilo. Mapeamento, mapa mental para assuntos adjacentes, tá? Então, porque novamente, mapa não precisa ser sequencial, tá? Então, mapa mental é uma coisa que você consegue colocar coisas que não estão numa sequência ou coisas que não fazem nem sentido uma com a outra, tá? Mas o mapa mental tem o mapa mental tem uma utilidade enorme de você colocar coisas que não fazem sentido e você se obrigar a linkar essas coisas. Esse é um exercício excelente para não linearidade, para pensar fora da caixa, porque a gente acha que não faz sentido, mas se elas estão ligadas na mesma raiz, elas fazem, elas estão ligadas na mesma raiz. Então, eu faço bastante esse exercício em workshops, de ligar, fazer esse mapa mental, as pessoas colocam tudo que elas acham, né? E daí a gente diz, então tá, agora liga o que está lá embaixo com o que está lá em cima. E daí, né? Aí que vem o esforço de pensar coisas que você não pensaria antes. E daí jornadas para processos de sequência, né? A jornada do usuário, jornada do mapa. Mas se ele vai começar desde o começo todos? Assim, sequencial, né, Gisele? Tá, né? Isso está me incomodando um pouquinho. Tá. O próximo é a parte de observação, tá? Esse trabalho de identificar sistemas. Gente, a próxima vez que vocês forem para a praia, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim, né? Entrar em restaurante. Meu marido também tem trauma de entrar em restaurante comigo, porque ele sabe que eu vou querer escolher uma mesa, eu vou sentar naquela e ainda vou avaliar se aquela é boa e vou pedir para trocar. Ele morre de vergonha. Então, chegar no lugar e fazer aquele escaneamento, né? Assim, onde estão as coisas, ar-condicionado. Daí, quando eu levo a minha mãe, tem outro nível, né? Porque daí tem que pensar no ar-condicionado, tem que pensar no fluxo de ar, tem que pensar nessas coisas todas. Então, pensar, identificar sistemas, identificar interconexões, loops e causas, tá? Se tem alguma coisa em loop, assim, uma coisa que sempre se repete, por que isso está sempre se repetindo? O que está causando essa repetição? Tá? Você consegue exercitar muito o pensamento sistêmico, olhando loops também, olhando as coisas que estão interconectadas, isso é bem importante. Lá vamos nós. Tcharam! Percepção. A gente decorar bem, né? Isso. Isso é para causar, assim. Percepção, gente. Aquela, lá do começo, quando eu mostrei os Starlings, presta atenção no seu vizinho. Tá? E quando você criar uma solução em design de serviços, pensa qual que é o efeito que uma coisa vai ter na outra. Tá? Presta atenção no vizinho, presta atenção no impacto que você está causando também. Tá? Em todos os sentidos, impacto emocional, impacto profissional, legado, tudo isso também faz parte de um sistema. Porque o sistema não é plano, né? O sistema, eles são vários layers e também trabalha com a parte de história, né? Então, tem tudo isso. E vamos ao último. O problema é que causa uma expectativa, parece uma coisa enorme. E o último que eu tenho para falar é da construção de repertório. Gente, construção de repertório é importantíssima. Tá? O designer não tem como criar uma coisa que ele não tenha na cabeça. Não tem. Você não tem como fazer conexões com coisas que não estão na sua cabeça. Então, esperar chegar um projeto de um assunto para então ir pesquisar, tudo bem, é o que a gente faz, vale a pena. Só que daí você vai fazer conexões óbvias, porque aquela ideia não está maturada na tua cabeça, ela não tá lá no fundo. Por isso que você tem que ficar construindo o repertório o tempo todo. Tá? E você só constrói repertório se você visita coisas novas, se você passa por experiências novas, se você lê livros infantis. Gente, livro infantil, a sessão infantil devia ser muito mais explorada por designers, porque tem livros maluquíssimos na sessão infantil, é muito legal. Tá? Eu estou super fã de um livro agora, que conta a história dos 33 porquinhos.
33 porquinhos, tá? São 33 combinações para a história dos 3 porquinhos. É muito legal, gente. Assim, quando eu vi o livro, eu pensei, vou comprar para o meu filho. E é um barato, porque cada dia a gente lê uma história dos 3 porquinhos diferente, sabe? Então, assim, tem muito livro infantil que tem conexões. Tudo isso que a gente fica vangloriando muito esses filmes, e agora tem uma série também, esqueci o nome dela, que tem uma combinação de resultados, né? Você pode assistir em sequências diferentes. Tinha Você Decide. Quem que é da época do Você Decide aqui? Ai. Você Decide. Não? Ai, Você Decide era um barato, Você Decide. Nossa! Eu não sei se vocês conhecem, mas era um programa da televisão que a população votava para decidir qual caminho que ia a história. Gente, era um... Não sei como é que não faz isso mais. 90. Tem, também. Mas, assim, a sessão infantil na livraria, ela entrega tudo isso para você rapidinho, folheando livros, assim, sabe? Então, equipe de design, levem na sessão de livros infantis na livraria, que é construindo repertório. Conviva com pessoas diferentes de vocês, né? A gente convive muito com as pessoas do nosso círculo, lógico, né? Tentar encontrar pessoas que são diferentes, pessoas que têm habilidades diferentes, pessoas que têm deficiências diferentes. Isso tudo, pessoas de faixa etárias diferentes, isso também faz a gente pensar de maneira diferente, né? Tentar entender como que essas pessoas veem o mundo e o que afeta essas pessoas. Ontem, com meu filho, o meu filho mais velho tem autismo, e ele estava super resistente a fazer uma lição. E já fazia algumas lições que ele não queria fazer. E ontem, depois da gente ter um baita de uma bronca, daí no final ele se acalmou e tal, daí ele veio, mãe, eu só não quero fazer isso porque é uma resposta pessoal que eu tenho que dar. Então, mas a professora só está perguntando o que você prevê. A pergunta era, qual foi o impacto que a chegada do cachorro na nossa casa causou na vida dele? Ele diz, mas mãe, isso é muito pessoal. Deu, Luca, mas não tem resposta certa ou errada, você pode até inventar alguma coisa. Daí ele, não, eu não posso inventar uma coisa tão importante. Daí já comecei, né, já fiquei menor. Assim. Daí ele assim, como é que tem resposta errada? Só tem uma resposta, que é o que ele causou em mim. Daí eu me reduzi aqui a minha insignificância e eu disse, entendi. Passei a entender que dar a resposta pessoal é um problema para algumas pessoas, coisa que eu não fazia nem ideia, né? Coisa que eu achava que, nossa, é tão fácil. Então, a gente precisa conviver com pessoas diferentes para entender como que essas pessoas pensam, né? E diretamente perguntar para elas. Aquilo que eu falei na empatia, porque senão você fica tomando conclusões e as conclusões podem ser errôneas. E aquelas conclusões errôneas, elas vão ter um impacto enorme no teu projeto. Porque o grande barato do design é o impacto que os nossos projetos causam. A gente desenha serviços para muitas pessoas passarem por eles. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade, a gente tem que tratar esses projetos com a importância que eles têm, com a complexidade que eles têm, tá? Tentando buscar toda a simplicidade deles, toda a beleza que tem na simplicidade deles, tá bom? É isso que eu tinha para passar para vocês, gente. Espero que tenha trazido alguma informação a mais, e quem tiver amanhã, daí, então, me tragam coisas para perguntar, e alguns projetos que eu posso mostrar bastante do meu portfólio daí. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Mas, Gisele, você não vai ficar livre da gente assim, não. Não é tão fácil assim. Então, estamos abrindo agora para pergunta. E aí? Quem quer fazer pergunta? Vamos lá, agora, tem que absorver o conhecimento nesse momento. Vocês viram o currículo aí dela, né? E aí, pergunta? Tá, vamos lá. Eu vou fazer a minha pergunta, porque aí eu já abro logo. Gisele, aquele case que você colocou ali no início sobre aplicação de políticas públicas para designer lá no Uruguai. Certo. Nossa, aquilo ali na minha cabeça começou a fazer um nó gigantesco, certo? Eu fiquei, caramba, que louco, políticas públicas... Design e políticas públicas, assim, porque, assim, pensando na realidade do Brasil,
A gente não vê esse tipo de iniciativa, apesar da gente ter alguns órgãos aqui absorvendo, adotando as metodologias e tudo mais. O que seria essa política pública de verdade? Você falou um pouco ali de educação, mas conta um pouquinho mais aí, por favor. Nossa, agora você está me provocando aqui, porque essa é a minha área de paixão, assim. Mas, para resumir, né? Tem 3 tipos de política pública e design. A política pública para design, que é... Ah, que bom. Deixa ela entrar! Ela aprende um negocinho sobre política pública de design. Então, há 3 tipos, gente. Política pública para design, que é o momento, que é o tipo de estratégia que você utiliza para desenvolver o design no país, tá? No país ou na região. Então, por exemplo, esse tipo de iniciativa é uma política pública para design, para desenvolver o design. Sim, agora já terminou. Lógico que em alguns países isso é governamental e bem estabelecido, né? Mas aqui no Brasil é bem mais da iniciativa privada. Então, primeira iniciativa pública, tranquilo, para design, que é uma iniciativa pública para você desenvolver o design no país. O segundo tipo é a política pública por design. Então, você utiliza as metodologias de design para viabilizar políticas públicas. Então, esse é o que a gente mais tem feito aqui no Brasil, que é usar metodologia para, por exemplo, na Celepar, no trabalho que eu tive no governo, a gente utilizava metodologias de design para melhorar o serviço público, né? E outro tipo é políticas públicas com design. É quando você acopla o design junto na política pública para ela trabalhar com outras áreas. Tá? Então, você viabiliza outras áreas associando o design nesse sistema. Então, você tem a política pública, essa com design, quando você traz os designers juntos, você está tentando melhorar o segmento de design, o segmento profissional de design. Tá? Então, são várias possibilidades. No Brasil, realmente, o que a gente mais usa é através do design, né? É utilizar o design no governo. Trazendo ele para dentro, né? E mostrando como é que é esse trabalho, isso, né? Não, acho super curioso, assim. Eu não sei quantos aqui conhecem o Boncipe também, né? Mas, sim, nossa, quando você pega aquele livro dele de design com a disciplina de projeto, aí você fica, meu Deus, o cara tá falando de coisas que ele estava aplicando, sei lá, na década de 70, e tu fica, meu Deus, a gente precisa aplicar isso agora. Exatamente. Então, ó, eu abri aqui a porteira. Vamos lá. Será? Tá bom. Então, assim, minha pergunta é bem ampla, assim, é um conceito bem geral, mas como que tu traz essa... Acho que uma das diretrizes do pensamento sistêmico, lá da época de Bertalanffy, teoria do sistema, traz a questão dos interrelacionamentos, isso, né? Então, quando a gente olha, assim, para algumas das ferramentas, como, por exemplo, o Service Blueprint, Jornada, a gente acaba tendo muito mais o físico ali, o material, do que essa questão de interrelacionamentos. Te pergunto isso porque a minha área é mais voltada à inovação social. Uhum. Então, como que tu trabalha essa questão? Por exemplo, apresentando ali a questão da estrada, me vem muito essa questão do interrelacionamento. Ali com a gente está lidando com a comunidade local, com muito mais ser humano, de repente, que um hotel, um restaurante, né, nessa questão desse mapeamento. E eu não sei se tu já teve alguma experiência nessa área, alguma ferramenta que utilize. Sim. Eu hoje só vejo essa questão do mapa de stakeholders para conseguir me dar uma visão de mapeamento realmente das interrelações. Sim, isso tem... Obrigada pela pergunta. E sim, entendo bem o que você está perguntando, porque agora eu sou meio, não vou dizer revoltada, mas eu sempre desenho ferramentas novas para o propósito que a gente tem. Eu raramente uso as ferramentas standard que a gente tem só o blueprint, jornada, mas mesmo a jornada, assim, uma das coisas importantes é entender qual que é o recorte da jornada que tem. Então, às vezes, a gente faz um recorte de jornada, um recorte do serviço, a gente vai mapear um serviço e a gente faz um recorte muito focado no antes, durante e depois daquele serviço. Só que isso é meio multidimensional, né? Se você fizer essa jornada pensando, tá, se a gente expandir um pouquinho para frente, se a gente expandir um pouquinho para trás, e se a gente pensar em jornadas paralelas que estão acontecendo em volta, se você fizer jornadas para dizer o que está acontecendo em volta daqui, isso você pode conseguir esse outro ponto, essa visão de sistema,
Tá? Porque enquanto, vamos ver ali a questão da, por exemplo, na estrada. Vamos usar da estrada que está bem, acho que está bem fácil até de visualizar. Então, você tem a jornadinha ali na estrada, né? O que está acontecendo na estrada naquele momento. Mas o que está acontecendo nas redondezas? Tá? Quais que seriam as nossas opções em volta? Tem, assim, eu passei o verão inteiro vindo por estradas alternativas. E foi uma delícia. Eu descobri um monte de restaurante gostoso, eu descobri um monte de paradinha, e não acrescentava muito no tempo. Tá? Então, se você mapeia as jornadas alternativas, você consegue entender que tem um sistema maior, e daí você consegue pensar em uma estratégia para que aquela alternativa seja linkada na jornada, na tua jornada normal ali, na jornada principal. Tá? Então, é toda uma questão de linkar as jornadas, né? Linkar os pontos de contato, criar novos pontos de contato que leve para lá. Né? Eu não vi nenhum momento, assim, lógico que não, né? Porque eles queriam o pedágio, mas eles não estavam indicando rotas alternativas. E tinham várias, né? Muitas. Então, é uma questão daí de você criar essas alternativas. Tá? Mas, assim, jornadas paralelas e aumentar o tamanho da tua jornada já é uma coisa que te aumenta, te coloca mais em função do sistema. Tá? Porque, desculpa, mas deixa só perceba, a gente faz um baita de um mapa de stakeholder, tá? Enorme. E daí, quando você vai fazer o mapa da jornada, eles não aparecem no mapa da jornada. Tem alguma coisa que não está fechando aqui. Então, qual é a jornada paralela? Onde que eles estão enquanto a gente está nessa jornadinha aqui? Tá? E por isso. Faz sentido? A minha pergunta, né, seguindo a lógica dos projetos que a gente está perguntando, então um pouco das referências que você trouxe, é em relação ali ao projeto que você fez para o Sebrae, dos consultores, né, de como aquilo se desdobrou. A gente está com um grupo aqui que é do sistema também, S, que a gente faz alguns projetos assim, em parceria com o Sebrae, algumas soluções que a gente tenta criar, né, que são soluções até para um terceiro, quarto usuário, às vezes é uma empresa que está contratando para um colaborador utilizar, e a gente tem sempre uma dor, né? Tipo, a gente desenvolve a solução, mas quem vai tocar a solução não é a gente. Então, a gente faz um playbook para utilizar. E aí, você trouxe aqui um pouco do teu exemplo, né? A gente já tinha criado uma persona, só que aquilo não foi utilizado. A gente fez uma segunda, né, persona, mas também não foi o melhor. E no terceiro ponto ali, você conseguiu fazer com que aquilo se desdobrasse, né? Quais são as dicas, sugestões, ou como funcionou essa tua experiência para que, né, aquilo realmente funcionasse, aquilo fosse aproveitado por quem, de fato, ia precisar daquelas informações, né? Para mim funcionou quando eu fui fazer uma jornadinha, né? Uma jornada. Eu falo jornadinha para não pensar que tem que fazer um blueprint, tá, gente? Quando eu fui estudar como que as pessoas utilizam aquela informação. Elas não têm a informação ainda, então elas ainda não utilizam. Tá? Vamos ter em mente isso. Então, a gente precisa estudar como que, hipoteticamente, ela utilizaria, ou se ela tivesse aquela informação, como que ela usaria, quais são as perguntas que ela faz normalmente, qual que é o maior desafio dela. Assim, você vai encontrar a utilidade do teu produto se você, exatamente como a gente lida com o cliente, se você suprir a dor que ela tem. Então, a minha maior dor aqui é porque a gente não consegue, a gente não sabe como, quais os melhores temas para atrair esses... tudo bem, é super simples. Super simples, eu consigo daí ir lá no cliente final, né, e levantar isso com ele. Mas, senão eu ia levantar um monte de outra coisa que talvez fosse mais complexa, mais difícil, e que eu só preciso responder as perguntas que ela tem. Então, tratando essa pessoa como tanto cliente quanto o cliente final. É um excesso, assim, é uma coisa a mais no projeto, né? Que daí a gente tem que, assim, quem é consultor entende, daí você tem que adicionar algumas horas ali, tem que pensar, mas assim como a gente faz uma entrevista com o final, a gente faz uma entrevista com ele também. Tá, com as pessoas que vão utilizar aquela... Que é uma coisa que geralmente a gente não faz no sistema S, né? Mas daí eu começo a incluir essas pessoas como clientes também. Tá? No começo eles acham que é estranho, sabe? No começo eles resistem, eles acham que é estranho, mas depois eles começam a entender. Você falou bastante, né, de design para políticas públicas.
No meio político, eles cobram bastante resultados, né, coisas quantificáveis. É uma coisa que eu acho que no design de serviço, em geral, a gente tem dificuldade, né, de medir a eficiência, porque às vezes você pode medir o tanto de pessoas que veio à minha palestra, mas eu não consigo medir o tanto que isso mudou, contribuiu para melhorar a vida profissional dessas pessoas, né? Você já tem algum exemplo de como lidar com isso? Tem. Esse é um problema bem sério e que a gente depende daí do cliente para medir, né? Então, a gente precisa ter algumas... Quando você quer fazer o levantamento, você precisa ter algumas maneiras, e que o cliente não queira medir, de chegar com alguma informação. Então, por exemplo, nesse do Uruguai, por exemplo, a gente não conseguiu a medição por eles, né? O que a gente conseguiu foi informação depois, em parte de depoimento, de pessoas que a gente entrevistou. Então, pessoas que a gente entrevistou, a gente entra em contato e pergunta como é que está isso, qual foi o impacto para vocês, né? Vieram mais projetos, vocês começaram a exportar agora? Então, essa é uma maneira. Às vezes a gente tem que... Não adianta ficar pedindo informação pelo canal oficial, às vezes a gente tem que ir lá no canal final. Tá? E utilizar bastante informação pública, né? Informação que daí não é necessariamente foco, porque às vezes a gente quer uma coisa que seja exatamente do serviço que a gente prestou, né? Exatamente do serviço que a gente criou. E sendo que, falando de sistema, o impacto está em outra coisa, né? Então, dá para usar isso também, o impacto no sistema maior. Tá? Mas isso é uma dificuldade que todo mundo tem na área de serviços, na área de políticas públicas enorme. Tem áreas, tem institutos que são especializados em medição e assim, algumas organizações são melhores e outras piores em fazer isso, né? Aqui no Brasil a gente é bem ruim, porque a gente não tem o costume de fazer medição, né? Não tem o costume de medir impacto e também o fato de impacto em política pública ser longo prazo. Então, isso também complica aqui. Os governos, às vezes, mudam o jeito de medir, e aí não tem série histórica. Exato. Muda a série histórica, muda a gestão da empresa, né? A gestão da... Porque, às vezes, não dava importância para isso. Isso. Exatamente. Exatamente. Tem várias... Foi um projeto de turismo que tinha essa... Eu tenho visto, assim, que melhor do que medir o impacto e tentar convencer através da medição do impacto é ganhar confiança. Então, com alguns clientes, eles já não medem mais o impacto, eles sabem que vai ter um impacto, sabe? A gente consegue obter a confiança, mas isso é bem longo prazo, né? Diga. Oi, Gisele. Então, eu tenho uma pergunta que ela é mais da semântica das palavras. Tá bom. Porque eu gosto muito de falar sobre transdisciplinaridade, mas eu tenho muita dúvida sobre a diferença de holístico, sistêmico e transdisciplinar, porque no fim, o que me parece é que acabam falando da mesma coisa. Tá. Apesar de a gente pensar que sistêmico, a gente pensa por sistemas, transdisciplinar, além da disciplina, e em holístico, olhar todo no fim. Isso. Parece que em todas a gente está olhando todo. Não, com certeza, e áreas diferentes têm nomes diferentes para as coisas também. Então, quando eu tô trabalhando num projeto em medicina, deixa eu ver se eu lembro qual que é. Não vou lembrar, mas era um termo assim que todas as pessoas normais no grupo, normais que eu digo, os não médicos, achavam que era um sentido e tratamento sistêmico. Tratamento sistêmico? Eu vou falar errado agora, está gravando de novo, né? Não pode falar errado. Não, eu acho que era tratamento sistêmico, eu posso estar errada, me desculpem já, mas eu acho que era isso, porque eu não aprendi, sabe? Esse que é o problema. Ele falou, no workshop, é tão diferente que eu não aprendi. Acho que o tratamento sistêmico é o tratamento que você coloca, que você toma, porque, na verdade, ele entra no sistema, é uma coisa assim. E, para mim, tratamento sistêmico era uma coisa transdisciplinar, multidisciplinar, holístico. Não, tratamento sistêmico é só o que você toma. Nossa, nunca pensei, acho que é isso. E aos telespectadores, se alguém está ouvindo e sabe essa informação, por favor, me mande, corrija. Então,
realmente, a terminologia é diferente em cada lugar. Holístico, ele tem mais questão de você ter a visão do todo. O tratamento, o pensamento sistêmico é mais na questão de partes, a parte de interligação das partes é super importante, assim, é a base do sistêmico, e no holístico você não pensa tanto na ligação entre as partes, assim, de uma questão quebrada. No holístico você pensa como um todo. E, embora tenha parte também de você pensar em como tratá-las. E o transdisciplinar é o que permeia, o que vai de uma disciplina para outra. Não necessariamente que você junta as disciplinas, porque daí no multidisciplinar você reúne todas as disciplinas, né? E no transdisciplinar pode ser uma coisa que ela vai através, que ela é transversal às disciplinas, tá? Então, tem essa semântica toda. Não é uma ciência exata, então autores diferentes podem ter interpretações diferentes. Isso, né, torna o design... exatamente. Isso só complica a nossa vida, mas a gente vai assim. O olhar do todo é maior do que a soma das partes. Conceito da teoria do sistema que ajuda a entender bem essa diferença entre holístico e sistêmico. Mas a gente escuta muito usando da mesma forma, mas olhando para essa definição, dá para ver uma grande diferença, né? Apenas o olhar do todo e ser maior do que a soma das partes, que é essa questão dessas interrelações, né? Isso, das interrelações e desse multilayer que transcende o tempo também. Quando você pensa em sistema, ela tem também uma variação de tempo ali, né? Então, tem isso também. Como é que a gente está? Oi, Gisele. Oi. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a como é que tem o processo de definição de escopo, porque entendendo que a gente está falando de problemas complexos, talvez eles não tenham nenhum fim, né? Porque você pode ir cavando, e como é que você define a hora de parar, sabe? Eu não defino, a gente, assim, às vezes discutir as coisas, eu trabalho muito com metodologia ágil, e eu acho que tem, os princípios da metodologia ágil são, assim, eles te ajudam a ser feliz, sabe? Porque tem um dos princípios que diz que colaboração é mais importante que documentação, que registro, né? Então, conversar é muito mais importante do que colocar tudo num registro. E eu já fiz muita ferramenta de definição de escopo, porque eu trabalhava desde os anos 90, lá no Centro de Design Paraná, quando a gente começou, que agora é Centro Brasil Design, a gente fazia caderno de escopo. Nossa, a gente entrevistava o cliente, tentava entender o que era e tal. Olha, vou te dizer, é uma energia que, assim, talvez funcione bem para outras pessoas, mas para mim é uma energia que eu não quero gastar, sabe? Daí teve também a fase de querer que o cliente escreva o escopo. Ah, gente, e assim, então, assim, esqueça, porque, novamente, estou dizendo, né? Para algumas pessoas pode até funcionar, mas você querer que o cliente desenhe o escopo, se eu estiver tentando contratar alguém e a primeira coisa que a pessoa pede é que eu escreva o escopo, eu vou dizer... sinto muito, vou procurar outra pessoa no mercado, né? Já está me dando problema, exatamente, já está me dando trabalho, eu te contratei para me ajudar e você já está me dando lição de casa. Exatamente, você ainda quer que eu escreva. Então, eu realmente sou bem light nessa questão do escopo, sabe? Tá, tendo dito isso, aí não quer dizer que a gente deixa o escopo. O problema é que é a pessoa que não define o escopo no começo e chega e vai entregar só o final do projeto. Assim, tipo aquelas surpresas, né? De chegamos com uma solução. Porque daí pode estar completamente errado. Então, eu compenso o fato de eu ser bem livre no escopo, mandando muita entrega, novamente, metodologia ágil, né? Muita entrega parcial, sabe? Medindo o tempo todo se está indo na linha certa, se tá correto, né? E se o cliente não vê a entrega parcial, porque isso pode acontecer também, né? Para mim é um indício de que está muito complexa a entrega,
Tá? Você tem que fazer entregas fáceis do cliente revisar, né? Às vezes não precisa entregar tudo. Entrega só uma partezinha e pergunta, isso aqui está certo? Gente, print no WhatsApp, tá bom, não precisa mais que isso. Sabe, tem coisa, com alguns clientes, não precisa ser um e-book de entrega. Com alguns clientes você tem que facilitar, perguntar uma pergunta e um print, é isso. Ele vai olhar ali, manda para frente, sabe? Então, a gente tem que ser muito flexível nesse sentido, né? Na minha opinião. Então, tudo bem se alguém tem outra prática, mas para mim tem funcionado muito melhor dessa maneira. Menos sofrência, menos sofrência, mais colaboração, assim, mais conversa. Tá? Hã? Aí entra a não linearidade. Daí ele diz, não era bem isso, daí vamos lá, vamos para outro. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou desenvolvedora, estou tentando ampliar... Gente, um assim, dev infiltrado aqui. Até um pouquinho... Conhecer um pouco mais de produto, eu queria uma perspectiva sua de como eu poderia colaborar com as pessoas designers, como poderia ser essa melhor troca. Tá, ótimo. Então, se você é um dev que está com vontade de colaborar, eu acho que a coisa que a gente mais precisa é entender como que a gente apresenta as coisas para dev, sabe? Como? Como? Isso! Qual é a linguagem? Qual é a maneira? Porque, senão, assim, eu vejo em muita equipe de startup, principalmente, fica aquela guerrinha, né? De um não quer ceder para o outro e um quer ser mais importante que o outro e não dá certo. E daí o designer fica chamando o dev para o workshop e daí o dev não quer ir no workshop, né? Então, eu acho que a parte de entender essa comunicação e desenhar muitos processos, né? Dizer qual que é a hora certa de passar para vocês, dizer qual que é a hora certa de... Quais são as melhores maneiras de testar no processo. Aí é uma questão de cada produto é diferente, cada desenvolvimento é diferente, mas principalmente o desenho do processo, sabe? Eu acho que isso é bem importante, porque o superpoder do dev, o superpoder do designer, quando combinados, é maravilhoso, né? Mas a gente não tem muito a habilidade de juntar os dois e de colocar isso num processo correto, né? O designer tem um foco e quer algumas coisas e o dev geralmente não quer muita coisa, ele só quer fazer o trabalho, né? Desculpa se eu estou estereotipando, mas isso é que eu percebo, né? O dev está focado ali, quer entregar, e o designer está ali, né? Viajando, e vamos desenhar. Então, é muito dessa conversa, sabe? Muito de vocês, dos desenvolvedores também dizerem como que o designer contribui, né? Eu fui chamada numa startup outro dia para justamente tentar fazer os designers se acalmarem, porque eles estavam tão loucos e eles entregavam as coisas e daí eles estavam reclamando que a área de negócios não entendia o que eles faziam e a área de desenvolvimento não queria fazer o que eles queriam. Nossa, estava uma guerra total ali dentro, né? E os designers estão pilhados, assim, tudo pilhado, querendo fazer um monte de coisa. Workshop, né? E daí, então, eu justamente fui lá para acalmar e tentar fazer esse meio de campo. É conversa e desenho do processo, isso. Acho que porque daí cada um faz a sua parte. A tua melhor contribuição vai ser na hora que você conseguir fazer a tua parte bem. Essa é a tua maior contribuição no projeto, né? Tá bom? Gente, eu quero meter um bedelho um pouquinho aqui. Porque como eu sou o designer na RD e ela é dev na RD. Isso. Agora que o negócio vai pegar. Não, eu tô brincando. Não, mas assim, eu acho que a pergunta como que pode contribuir, eu vou falar do meu ponto de vista, tá bom? Como designer dentro da RD. Cara, a facilidade que assim, o designer tem de sair completamente da estratosfera, saca? E quando ele tá perdidaço lá, assim, viajando na maionese, e ele, tipo assim, ele só apresenta assim, cara, o que você acha disso daqui? Aí o dev, mano, é o seguinte, ó, isso daqui, 1 ano, isso daqui, acho que 6 meses,
Mas se, pensando bem, tem um negócio que a gente já tem lá no outro projeto, que se a gente trazer para cá, é um dia. Como é que a gente adapta a sua ideia para esse negócio aqui? Aí eu, me mostra lá, cara. Aí ele vai lá e me mostra, mano, na hora. Bora fazer? Bora. Então, cara, isso é espetacular que o Dev consegue fazer no meu mundo de designer, assim, que é me mostrar aquele atalho que eu não estava enxergando para algo que é possível fazer ali agora, na hora, assim. Isso é fantástico. Você só consegue com conversa, né? Só. Porque se for aqueles processinhos de que um passa para o outro, que é o processo linear, tá? O processo linear é aquele que você embala e joga por cima do muro para o seguinte, né? Ou manda por e-mail, né? Manda por e-mail e vê o que vai acontecer. Esse é o processo linear que não funciona. Então, quebrando isso, conversando, você chega numa solução. Aí, adoro. Gente, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Demais. Eu quero convidar todos para que a gente tire uma foto ali na frente, certo? Desse grupo inteiro. Tem cerveja e a gente consegue esse espaço até às 10 horas. Beleza? Então, vamos que vamos. Obrigada, gente. Foi fantástico.